partir de agora, essa aula está sendo gravada. Bom dia especial a todos. E o importante dessa aula que eu devo frisar para vocês é que esta aula nós iremos falar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos falar da parte da doutrina. Porque Deus, que Cristo é Deus, por nós teve que morrer. E indo direto e reto, e o que eu vou falar para vocês pode parecer pesado, pode parecer estranho, pode parecer até contraintuitivo, mas eu peço para vocês que vocês tenham fé naquilo que a igreja diz e depois vocês tentem entender, tá bom? Funciona assim: primeiro nós temos fé, primeiro nós acreditamos, depois nós tentamos entender. Quem matou Jesus Cristo fui eu e foi você. Um padre dizia numa homilia, padre Renato Leite, que a verdadeira conversão ela acontece quando os meus olhos são capazes de chorar o crime que eu cometi, que foi matar Deus. O crime que e quando eu falo eu, você aponta aqui, ó, bota o dedo no seu peito e fala: eu, fui eu que matei Deus. Fui eu que crucifiquei Jesus. Eu. E não tente olhar os outros. Você. E eu. Eu, professor Felipe. Pelo meu pecado, pelo minhas infidelidades, eu crucifiquei Jesus. Foi meu pecado que crucificou Jesus. O meu pecado. Porque se Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, então é nossos pecados que colocaram ele na cruz. E quando Cristo ele morre na cruz, é para redimir os pecados que vieram antes de Cristo, durante os seres humanos que viveram junto com Cristo e aqueles que ainda nascerão. Cristo na cruz viu todos os pecados da humanidade, do primeiro, o de Adão e Eva, até o último, que ainda será cometido por alguém. E ali ele amou todos os pecadores. Ali na cruz ele me amou e ele falou: eu perdoo o Felipe de todos os seus pecados e inclusive do maior pecado de todos, que foi por conta desses mesmos pecados ter me colocado na cruz. Porque se no quinto mandamento o assassinato ele é um crime, você tirar a vida de alguém é um crime que brada a ira de Deus. Imagina então você matar a Deus, o chamado deicídio. Certo? Ô Pedro, é você que tá digitando? Ah. O que é o deicídio? Quando o ser humano mata Deus. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala muito no plural. Nossos pecados crucificaram Jesus Cristo. Mas nós temos que tomar a responsabilidade para nós. Foi o meu pecado, o singular, o meu pecado que matou a Deus. Que matou a Cristo na cruz. E foi por esse mesmo pecado, aqueles que eu já me arrependi, que se eu me arrependi por conta do sacrifício de Cristo da cruz e sua graça, aqueles que eu ainda irei cometer,
e que Cristo também já morreu por esses pecados que você ainda vai cometer. Foram esses pecados que colocaram Cristo na cruz. E foi para pagar por eles que Deus, no seu plano de salvação, vai enviar o seu Filho Jesus Cristo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom dia, mãe. Seja bem-vinda à nossa aula. Bom dia, desculpa o atraso. Já vamos começar a leitura do texto. E hoje um clima mais sério, tá bom, gente? Um clima mais... Porque nós vamos ter aquele clima de Sexta-feira Santa agora. De Via Sacra. Penitencial. Porque essa aula, ela é para que nós tomemos consciência por que nós devemos nos converter. Né? Por que nós devemos todos os dias buscar a Deus. Porque devemos todos os dias amar o nosso Senhor. Aqui vocês estão vendo a imagem de Cristo sendo consolado por um anjo no Horto das Oliveiras, e depois a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Pode começar a leitura, por favor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos na última ceia. Jesus celebra a primeira missa e ordena aos apóstolos ao sacerdócio. Muitas coisas estão acontecendo neste momento, das quais os discípulos não entendem. Jesus está fazendo sua última ceia e logo depois será traído e entregue por Judas. Após isso, Jesus vai orar e ali, no Horto das Oliveiras, já começa sua paixão por nós. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus, sabendo do que estava por vir, tremeu em sua humanidade e experimentou o abandono do Pai. Sua natureza humana se conforma com a vontade do Pai, mas ele sofre em sua humanidade. Sente medo e pavor. Jesus nos ensina a nos conformar com a vontade do Pai, como nos ensina o Catecismo, 2824. Foi em Cristo e pela sua vontade humana que a vontade do Pai se cumpriu, perfeitamente e de uma vez para sempre. Ao entrar neste mundo, Jesus disse: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Só Jesus pode dizer: faço sempre o que é do seu agrado. Na oração da sua agonia, ele conforma-se totalmente com esta vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Eis porque Jesus se entregou pelos nossos pecados, consoante a vontade de Deus. Em virtude dessa mesma vontade, é que nós fomos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Cristo derrama no horto seu sangue, pois foi tão grande sua agonia por nós. Cristo sentiu o abandono total, até de seus amigos, que não conseguiram vigiar com ele. Quantas vezes abandonamos Cristo e não fomos capazes de fazer companhia a ele? Ou pior, quantas vezes pecamos e falamos que amamos a Jesus? Isto é como fez Judas naquela noite que o entregou e o traiu com um beijo. E a Pedro, que o negou 3 vezes. Mas isso nos sirva de exemplo, pois ao pecarmos, traímos a Deus. Mas podemos ser como Judas, que deixou o remorso correr sua alma e se desesperar da salvação, ou como Pedro, que se arrependeu e confiou no perdão misericordioso do Senhor. Muito bem, muito bem. Na última aula, minha mãe parou com vocês na instituição da Eucaristia. Jesus Cristo, ele institui na última ceia 2 mistérios. O mistério do sacerdócio. Os apóstolos ali, eles são ordenados bispos, né?
e ele vai celebrar a primeira Santa Missa. E ali vai deixar para nós o tesouro do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia. Coisa que nós vamos aprender melhor nas aulas sobre os sacramentos, né? E como Jesus Cristo, ele deixa o seu corpo e seu sangue para que a gente possa se alimentar, é a promessa de que Cristo permanecerá conosco até o fim dos dias. E que para que tenha corpo e sangue de Cristo na Santa Missa é preciso que tenha padres. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo vai deixar bispos e padres para que a presença de Cristo seja então perpetuada pelos séculos dos séculos até que Cristo venha, até que Cristo volte. Então, o tempo que vai ser iniciado aqui é o tempo da igreja. O tempo da igreja ele advém da vida de Cristo até a sua segunda vinda. Quando Cristo ele sobe aos céus, que a gente vai meditar isso na próxima aula, quando Cristo ele sobe aos céus, ele deixa a sua igreja, ele deixa os seus sacramentos, ele deixa a missa. E o que a missa vai refletir? O que é uma Santa Missa para que a gente entenda? A Santa Missa é justamente meditar os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que um padre celebra a missa, ele está voltando ao Calvário, mas não só voltando, ele está atualizando aquilo que aconteceu no Calvário. E para quem não sabe, o Calvário vai ser o lugar onde Cristo vai padecer todos os seus sofrimentos, carregando a sua cruz. E no alto do Calvário ele vai ser então crucificado e imolado por nós. Cristo sabia que teria que morrer por nós. E aqui nós entendemos que em Cristo existem uma pessoa e duas naturezas. Cristo, ele é uma pessoa com uma natureza humana e uma natureza divina, ou seja, Cristo, ele é Deus e homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Não é que ele é 50% Deus, 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é tão humano quanto nós e tão divino quanto é Deus. Certo? Então, se você beliscasse Jesus, ele ia falar, ai, né? Ele ia sentir dor. Então, tudo aquilo que Cristo sofreu na dor que um ser humano sente mesmo. E Cristo, após a última ceia, sabendo que se aproxima a sua hora, a alma de Cristo, ela contempla aquilo que é a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo o seu coração ele é humano e o coração de Cristo ele se angustia. Ele se angustia. Assim como nós, diante de uma adversidade da vida, de uma certeza de um sofrimento que vai chegar, antes que esse sofrimento chegue, a gente já sofre. Já sofre. Você já passado por isso? Você sabe que vai sofrer. E antes mesmo de sofrer, você já está sofrendo. Antes mesmo de você passar pela dor, pela tribulação, você já está sofrendo. O nome disso é angústia. Angústia, você sofre no presente por algo que ainda vai acontecer no futuro. Isso é angústia. É o medo do que vem no futuro, e isso faz você já sofrer antes da dor chegar. Você sofre por antecipação. E Cristo, ele está vendo na sua alma os espinhos que serão colocados na sua cabeça, os cravos que serão pregados nas suas mãos e os chicotes que vão rasgar a sua carne. E ele soa. E ele soa sangue. Soar sangue significa que é o ápice do sofrimento humano. E a medicina, ela traz, né? Eu vou pedir para Tamires, você pode pesquisar aí no chat GPT qual é o nome da condição do ser humano que soa sangue? Para mim, enquanto eu vou explicando. Olha,
O ser humano, ele quando ele soa sangue, diz a medicina que ele está no ápice da sua angústia, que não tem mais suor para sair do rosto da pessoa. Então, sai sangue. Sai sangue. E isso acontece quando a pessoa ela está passando por um sofrimento indescritível, indescritível. E Cristo, ele vendo tudo aquilo que ele ia sofrer, diz também a tradição da igreja que Cristo, como Deus, aí ele está sofrendo na humanidade, mas como Deus, ele é capaz de ver o passado, o presente e o futuro no mesmo momento. Ele viu todos os pecados da humanidade. Ele viu todos os meus pecados, todos os seus pecados, certo? Ele viu todos os pecados de todos os seres humanos do mundo. Vamos dizer, quantos seres humanos será que já existiram no mundo? 9 bilhões de pessoas? 10 bilhões de pessoas que já passaram por essa terra? Quantas ainda vão passar? Umas 50 bilhões de pessoas? 1 trilhão de pessoas? Imagina todos os pecados, infidelidades de toda a humanidade. Cristo sentiu isso no seu coração humano. Então, ele começou a passar por uma condição médica que a gente chama de, obrigado Tamires, tá? Hematidrose. Hematidrose. É um fenômeno médico extremamente raro em que o suor expele sangue, causado por fatores emocionais intensos como medo ou ansiedade, que pode levar ao rompimento de pequenos vasos capilares sobre as glândulas sudoríparas. Ou seja, Cristo, ao ver os pecados da humanidade, começa a suar sangue. E ele soa sangue. E neste momento, o sangue do Senhor, o sangue que vai nos salvar, já começa a ser derramado. Como Cristo ele tem um sangue de valor divino, uma única gota seria capaz para salvar a humanidade toda. Então, por que Cristo vai deixar que se leve a cabo até a sua morte? Porque ele sabe que o ser humano aprende pelo exemplo. Quem acreditaria que um Deus derramou uma gotinha de sangue e me salvou? As pessoas, nós seres humanos, não iríamos ter fé nisso. Mas se eu vejo que um Deus sofreu e morreu por mim, eu me converto. Cristo queria sofrer até as últimas consequências para que a humanidade visse que o amor dele era infinito. Para que a humanidade visse que o amor de Cristo por nós, ele não tem medidas e não tem limitações. É um amor que ama e ama até a morte, e morte de cruz. Certo? Quer comentar alguma coisa, mãe? Sim, o que eu tinha que comentar você já falou, mas o amor de Deus é tão extremo que não se tem números, não se tem medidas, não se tem profundidade ou largura, como diz a palavra, para mensurar o tamanho da coragem de um Deus que é tão grande e se faz tão pequeno, né? Como se fosse uma formiguinha de açúcar, nós, né? Diante dele, ele se faz como essa formiguinha de açúcar para ser esmagado, justamente para que esse sangue dele purificador possa nos limpar, né? Nos lavar. Eu posso imaginar assim, numa linguagem figurada, como se fosse nós, essas formiguinhas de açúcar, ele se torna uma formiguinha de açúcar. Mas no momento em que ele é esmagado, o sangue que sai dele se torna um mar enorme, a qual pode alcançar todo o formigueiro, né? Então, é assim, maravilhoso, misterioso, grandioso, que a gente pode colocar sobre essa coragem de Jesus, esse amor misericordioso para nos dar a eternidade. E em Cristo aqui existe duas pessoas. Não, duas naturezas. Uma pessoa com duas naturezas, né? Esse aqui é o mistério da união hipostática, né? Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Como Deus, Cristo sabe que o que ele vai fazer
é necessário que seja feito pela salvação da humanidade, e como ele é trindade junto com o Pai, ele sabe que essa é a vontade de Deus Pai, que o seu Filho seja imolado para a salvação de todas as criaturas, para que elas sejam batizadas e se tornem então filhos de Deus pelo sangue de Cristo. Mas como homem, Jesus Cristo sofre, e ele ora, e quando ele ora, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Doravante, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Cristo humano reza. Cristo, na sua natureza humana, reza. Reza ao Pai pedindo para, vendo o sofrimento, que afastasse dele esse cálice. É o medo do coração humano, mas a vontade, a humanidade de Cristo, ela é incapaz de não fazer a vontade de Deus. Então ele diz: seja feita a sua vontade. E Deus manda um anjo para que possa consolar Cristo. Então vamos contemplar aqui a imagem do anjo consolando a Cristo. E esse anjo, eu fico pensando o quão pequeno ele se sentiu de consolar a Deus. Esse anjo veio para consolar Jesus Cristo humano, mas ao mesmo tempo adorar aquele que é Deus. E o anjo consolava, mas nada, nem ninguém no céu poderia consolar o que Jesus iria passar. E detalhe, os seus amigos, os seus discípulos, onde eles estavam? Dormindo. Jesus os chama: vem rezar comigo, e eles com sono, e eles com sono. Jesus, ele agora vai começar a ser abandonado por todos os seus amigos, vai começar a ser abandonado até por Deus Pai. Não que Deus Pai ele abandonou o seu filho, mas Deus Pai retirará a sua presença para que Cristo sofra o abandono total para a nossa salvação. E agora Cristo vai ser preso, traído por Judas e levado para ser julgado. E a partir de agora, além do catecismo, nós teremos a ajuda de um doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que ele vai ajudar a gente com algumas meditações. Mas pode falar, mãe. A gente observando assim, eu pensei em Maria, né? Se o anjo foi consolar Jesus, por que não foi dado dessa vez a Maria, para ela, Nossa Senhora, chegar e consolar o próprio filho? Porque eu penso assim, a resposta eu já dei para mim mesmo, porque o consolo dela seria perfeito, né? Porque a Maria é a mãe da consolação. Então, para Jesus, ele precisava ser consolado por um anjo, porque o anjo, ele tem os dons, o amor de Deus. Mas a consolação de Maria seria perfeita. Jesus estava num momento de sofrimento. Será que seria isso a resposta? Bom, interessante sua análise. Eu acho que Maria ela fez isso no Calvário, né? Maria fez isso no Calvário, e Maria não estava na primeira missa justamente porque ali era o momento dos sacerdotes, né? Ali era o momento dos homens, e o que se prosseguiu depois, Maria não pôde estar lá, mas em tudo Maria sentia no coração. Pessoal, vocês já assistiram esse filme aqui, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Quem ainda não assistiu? Eu não assisti, não. Pessoal, tem que assistir. Tem que assistir, porque A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Agora nós vamos meditar, porque assim, mostra no filme que tudo que Jesus Cristo sofria no corpo, a Virgem Maria sofria na alma. Ela não estava ali junto do filho, mas tudo que acontecia com o filho, a Virgem Maria sofria no seu coração. Se lembra daquela aula que eu falei que Simeão disse a Maria: uma espada de dor transpassará a sua alma? Eis aqui o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia é que Jesus Cristo ele vai ser morto por nós,
E a mãe que gerou o filho, ela não tem culpa. Ela não tem culpa de nada, porque ela não tem pecado. Você vê que até agora a gente falou dos que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, mas a Virgem Maria ela não tem nenhum pecado. Na verdade, ela foi a primeira agraciada pelo sacrifício de Cristo. A primeira agraciada pelo sacrifício de Cristo foi a Virgem Maria, que na sua concepção, no instante em que ela foi concebida, Deus a remiu do pecado original para que ela fosse vaso perfeito para o óleo perfeito, para que ela fosse a nova arca da aliança, para que ela pudesse gerar Jesus Cristo. Então a Virgem Maria, diante da paixão de Cristo, ela é a única que pode dizer que é inocente. Olha só. E é a única que poderia consolar Jesus Cristo, porque ela não crucificou Jesus Cristo com o pecado dela, porque ela não o tem. Isso é lindo, né, gente? Por isso que a Virgem Maria é a única que consegue ficar de pé diante da cruz, né? Que mãe. Vou deixar essa reflexão para a hora do Calvário, né? Para não adiantar. Mas vamos falar aqui da flagelação de Cristo. Jesus foi entregue ao Sinédrio, que o condenou à morte, mas não podiam praticar execuções, sendo isso permitido apenas ao governador romano, que era Pilatos. Muitas coisas ficarão de fora de nossa meditação, mas o encontro de Jesus com Pilatos revela que Jesus não pôde ser julgado por homem nenhum, e que tudo o que ocorre com ele é porque ele o permite, e que seu reino não é deste mundo. Pilatos não vê culpa em Jesus, mas tenta aplacar a ira dos judeus. Ele manda o flagelar. Assim, reflete Santo Afonso a flagelação de Cristo. Vendo Pilatos que os judeus continuavam a bradar contra Jesus, o condenou a ser flagelado. Então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Pensou esse iníquo juiz que com esse bárbaro tratamento despertaria a compaixão dos inimigos e o livraria da morte. Eu o mandarei punir e depois o soltarei. Era a flagelação, castigo reservado só aos escravos. Nosso amoroso Redentor, diz São Bernardo, quis tomar a forma de escravo, para ser castigado com os açoites e assim pagar a pena merecida pelo homem feito escravo do pecado. Um Deus flagelado causa mais espanto, um Deus sofrer o mais insignificante golpe que os homens todos e todos os anjos serem destruídos e aniquilados. Ah, meu Jesus, perdoai-me as ofensas que vos fiz. Uma coisa só desejo, é amar-vos e ser amado por vós, e declaro-me, então, pronto a sofrer todas as penas que quiserdes. Logo após isso, ele é humilhado pelos soldados, e como ele era acusado de se autoproclamar rei, os soldados o colocaram um manto e deram-lhe uma coroa de espinhos. Assim diz Santo Afonso. Ah, meu Jesus, o amor vos fez a mesma doçura para conosco, levando a vos mostrar tão apaixonado para com nossas almas. E ele foi cruel para convosco, obrigando-vos a sofrer tormentos tão atrozes. Quiseste ser coroado de espinhos, para obter-nos uma coroa de glória no céu. Meu docíssimo Salvador, eu espero ser vossa coroa no paraíso, salvando-me pelos merecimentos de vossas dores. Aí louvarei sempre o vosso amor e as vossas misericórdias. Cantarei as misericórdias do Senhor eternamente. Sim, eternamente. Ah, espinhos cruéis, ingratas criaturas, por que atormentais de tal maneira o vosso Criador? Mas que adianta acusar os espinhos? Diz Santo Agostinho.
Eles foram instrumentos inocentes. Nossos pecados, nossos maus pensamentos foram os espinhos cruéis que atravessaram a cabeça de Jesus Cristo. Aparecendo um dia Jesus a Santa Teresa, coroado de espinhos, a santa pôs-se a pranteá-lo. Disse, porém, o Senhor: Teresa, não te deves compadecer das feridas que me fizeram os espinhos dos judeus. Chore antes das chagas que me fazem os pecados dos cristãos. Ó, minha alma, tu também atormentaste a venerável cabeça de teu Redentor com os teus maus pensamentos. Sabe e vê que má e amarga coisa é os haveres deixado o Senhor teu Deus. Abre agora os olhos e vê, e chora amargamente a tua vida inteira, os males que fizeste, voltando as costas com tanta ingratidão ao teu Senhor e Deus. Meu Jesus, perdoa-me, que eu quero amar-vos sempre. Eis aí, irmãos, para que pudéssemos ter uma coroa no céu, Jesus se deixou coroar de espinhos, para que nossos pensamentos ruins fossem redimidos. Se deixou cravar os espinhos em sua cabeça. Senhor, que pelos méritos de sua cabeça chagada, seja-nos purificado o nosso pensamento. Amém. Continua? Não. Assim, irmãos, Cristo, ele vai ser preso, ele vai ser acorrentado, e vamos meditar aqui a escravidão de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Primeira coisa, Cristo, ele vai ser vendido por Judas por 30 moedas de prata. Na antiguidade, um escravo simples, ele valia 30 moedas de prata. Judas, ele vendeu a Cristo por um preço de um escravo. Cristo, ele foi então levado ao Sinédrio. No Sinédrio houve um grande debate. Você tinha ali muitos fariseus que não concordavam com aquilo que estava acontecendo. Eles não concordavam. Logo, eles foram expulsos. Ou seja, o julgamento de Jesus foi uma manipulação, uma corrupção, né? Tanto que foi o tribunal mais corrupto da história. Foi a maior fraude de todos os tempos. Foi a flagelação, foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e o inquérito, o infame inquérito que foi levantado sobre ele, sobre falsas acusações. Acusaram Cristo de se fazer maior que Deus, né? Falaram que Cristo violava a lei porque ele fazia coisas de sábado, né? Que ele curava de sábado, né? Falava que Cristo, ele era uma pessoa que estava armando uma revolta contra o Império Romano que dominava a região. E pagavam então testemunhas para fazer falsos testemunhos contra Cristo, distorcendo as suas palavras e armando justamente uma grande injustiça. Meus irmãos, vocês sabem por que nos tribunais, todos os tribunais aqui do Brasil pelo menos, tem uma cruz? Não é porque o Brasil é um país católico, porque não é, né? O Brasil é um estado laico, mas sabe por que tem a cruz nas instituições públicas, principalmente judiciárias? Ela tem um sentido. E esse sentido é lembrar da grande injustiça que aconteceu com aquele homem condenado injustamente numa cruz. Para que todos os juízes olhem aquela cruz e não sejam injustos como aqueles que condenaram o inocente Cristo, o inocente Jesus. Esse é o maior sentido de você ter cruz nos tribunais brasileiros. Hoje virou só uma peça de decoração, porque os juízes brasileiros são injustos e não ligam mais para o que é a justiça. Mas o que nós podemos pensar aqui no caso de Jesus?
Cristo, diante do Sinédrio, ele afirma: eu sou filho de Deus. Ele afirma, né? Ele fica calado a maioria do tempo, né? Mas quando ele fala para dizer a verdade. E as palavras de Cristo fazem com que Anás, o sogro de Caifás, rasgue as suas vestes. Na Bíblia, rasgar as vestes significa blasfêmia. Ele grita, acusa Jesus de blasfêmia e o condena à morte, porém eles não podem executar ninguém. Pois essa prerrogativa de você matar pessoas requer ao poder imperial de Roma. Eles precisam procurar o representante do Império Romano, Pôncio Pilatos. Pilatos, diante de Cristo, ao interrogá-lo, não vê culpa em Jesus Cristo e quer inocentá-lo. Mas aqui nós já vemos o absurdo. Que homem seria capaz de julgar um Deus? Que homem seria capaz de colocar um inquérito sobre o Senhor? Cristo sabe disso. E ao dizer para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, porque se o reino dele fosse deste mundo, os seus guardas, eles iriam invadir aquele tribunal e acabar com todo mundo. Cristo vem dizer que é o seguinte: eu estou permitindo que tudo isso aconteça comigo. Que tudo isso aconteça comigo por amor à humanidade. Porque a injustiça das injustiças é um Deus ser julgado e condenado por suas próprias criaturas. Um Deus que cria e essas criaturas traem a Deus e o condenam à morte. Pilatos, vendo que Jesus Cristo era inocente, decide então flagelá-lo. Flagelar Cristo. Para quê? Para que, segundo o que disse Santo Afonso Maria de Ligório, não sei se nesse texto ou em outro que eu já li, apresentá-lo de maneira deformada, massacrada, para que os judeus olhassem e tivessem compaixão de Jesus e deixassem-o pelo menos morrer em casa. Pelo menos morrer em casa. E a flagelação era a punição que era dada aos escravos. Então vamos relembrar, Jesus Cristo foi vendido por um preço de escravo. E agora, punido como um escravo e punido sem ter nenhum crime. Sem ter nenhum crime. E os romanos, eles eram carnífices na punição aos escravos, na punição pela flagelação. Eis aqui contemplando a imagem de Jesus Cristo amarrado à coluna. Ele então sofreu centenas e centenas de chicotadas, chicotes de vários tipos, inclusive alguns que tinham garras. Pegavam na carne e arrancavam pedaços. E o chão começou a ser banhado pelo sangue de nosso Senhor. Como diz Santo Afonso de Ligório, injustiça das injustiças. Seria mais aceitável a humanidade inteira, junto com todos os anjos, serem aniquiladas, do que um único golpe, um único belisquinho em Deus. Porque Deus, ele é a natureza divina e nós somos a natureza criada. A natureza divina é eterna, a nossa natureza é mortal. Nós, comparados com Deus, não somos nada. Deus, ele existe e sem ele nada existe. Agora, se Deus quisesse, ele fazia assim e tudo seria então desfeito. Então,
qualquer ofensa a Deus, se Deus quisesse, se Deus seria justo, não seria um ato de ódio, não seria injusto Deus destruir a humanidade toda por um único pecado. Seria mais do que justo. Porque Deus, ele é eterno e nós não somos eternos. Deus, ele existe por ele é necessário e nós não somos necessários. Nós somos uma poeira cósmica. Mas Deus, ele não vai pensar por esse aspecto. Deus, ele vai pensar que ele ama essa poeira cósmica que somos nós. Ele ama essa miséria, como diz a minha mãe, essas formiguinhas que dentro do pote de açúcar pensam que estão dominando o mundo. Porque tem açúcar. Nós somos essa formiguinha de açúcar e vemos a realidade um pote de açúcar. E não sabemos que existe uma cozinha muito maior. E o dono da casa, que pode nos exterminar a hora que ele quiser. Nós estamos aqui vendo Jesus recebendo um pecado de escravo, porque nós somos escravos do pecado. E como diz os padres da patrística, aquilo que Jesus Cristo assumiu, Jesus Cristo redimiu. Aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Então, como Cristo assumiu toda a nossa natureza humana, ele vai sofrer em todos os aspectos para que nós possamos ser redimidos por ele. Então, se nós somos escravos do pecado, se o pecado ele nos escraviza, ele vai se fazer escravo e sofrer a punição do escravo para que nós sejamos libertos do nosso pecado e não sejamos mais escravos. Então, quem deveria ser flagelado não era Cristo, era nós. Porque nós somos os escravos, não ele. Mas ele fala, não precisa, eu sofro por você. Você me condenou à morte e eu sofrerei essa morte e essa dor para que você se arrependa de ter me condenado à morte. Então Cristo, como as pessoas diziam, e eles diziam que ele era rei, mas um rei não deste mundo, os soldados romanos, após o flagelarem, levaram ele a ser apresentado para os judeus, mas antes pararam para zombá-lo. Ah, você é rei? É? Quem é rei precisa de um manto, quem é rei precisa de uma coroa, certo? Quem é rei precisa então quem é rei precisa então de... Deixa aqui compartilhar a imagem com vocês. Tá pequeno, deixa eu aumentar aqui. Quem é rei precisa de uma coroa, um manto e um cetro. Um cetro, né? Eis Jesus que antes de ser apresentado será coroado com espinhos. Esses espinhos vão perfurar a cabeça de Jesus e vão machucar o seu cérebro. Pra você ter uma ideia, eles vão perfurar o crânio de Cristo e vão machucar o cérebro. A dor é lacinante. Vão colocar o manto de púrpura. O púrpura era uma cor, um manto que era dado somente para os reis. E eles vão pegar um pedaço de cana para que fosse o cetro do rei, zombando. E conforme vocês veem na imagem, eles se dobram diante de Cristo e zombam dele, dizendo: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, zombando de Cristo. Se Cristo sofreu então na sua cabeça, foi porque ele queria então redimir todos os pecados que nós cometemos com os nossos pensamentos. Pensa agora todas as vezes que você pensou um mal para alguma pessoa. Pensa agora todas as vezes que você pensou em adultério ou pecados contra a castidade na mente.
pensa aqui, todas as vezes que você pensou em matar alguém, você teve ódio de alguém, neste momento Cristo sofreu por você. Cristo sofreu pelos seus maus pensamentos. E Cristo, ele recebe por nós uma coroa de espinhos para que um dia nós tenhamos uma coroa de ouro no céu. Na época das cruzadas, quando os europeus tomaram Jerusalém, fizeram o reino de Jerusalém, o rei de Jerusalém se recusava a usar uma coroa, porque ele falou, se eu fosse ter que usar uma coroa, eu teria que usar uma coroa de espinhos. Porque eis a coroa do nosso rei, uma coroa de espinhos. Para que nós possamos ter uma coroa no céu, Cristo tem uma coroa de espinhos por nós aqui na terra. Para que nós possamos um dia nos converter e nos arrepender de todos os nossos maus pensamentos, os pensamentos de Cristo serão atormentados por espinhos cruéis. Mas como diz Santo Afonso Maria de Ligório, não foram os espinhos e nem os chicotes que machucaram a Cristo. Eles são instrumentos inocentes, eles não fizeram nada. Quem fez foi a humanidade e seus pecados. Foi eu, foi você. Porque Cristo, se ele morre pelos pecados de toda a humanidade de todos os tempos, então foram esses os pecados que mataram, flagelaram e crucificaram de espinhos, colocaram espinhos na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assuma a sua responsabilidade. Que eu possa assumir a minha. Sou culpado de deicídio. Sou culpado do sofrimento do meu Senhor Jesus Cristo. E Cristo fez isso por mim, para a minha salvação. Os santos, todos eles, São Francisco de Assis, ele ficou cego de tanto chorar. Por que ele chorava tanto? Porque ele tinha consciência do amor de Deus por nós. Do que ele tinha feito com os seus pecados. São Francisco, antes de ser santo, ele era uma pessoa de vida errática, uma pessoa de vida boêmia, um guerreiro. Com certeza deve ter matado outras pessoas. E depois que ele se converte, ele entende que aquela vida que ele teve antes foi o que colocou Cristo na cruz. E desde então ele chora copiosas lágrimas por ter colocado Cristo no sofrimento. E ele chora tanto que ele fica cego. Em alguns santos tem até marca aqui, ó. Eles têm uma marca que fica de tantas lágrimas que caem. Que eu e você, não que a gente precisa ficar cego, que eu e você possa ser capaz de chorar os nossos pecados que colocaram Cristo na cruz. Porque ele está sofrendo. Ele sofreu tudo isso por nós. Ele sofreu tudo isso por nós. Por nosso amor, por nossa salvação. Eis aqui o dono da casa que tem piedade de uma formiguinha insignificante. Eis aí o dono da casa que tem piedade da formiguinha insignificante. Eis aí o nosso Deus, que ama com um amor infinito a sua pobre criatura, mesmo que ela tenha o traído e o crucificado. O coroado de espinhos. E por isso que Santo Afonso, ele vai dizer, ó meu Senhor, eu te peço uma coisa, que eu nunca mais peque. Que eu nunca mais peque. E Santo Afonso diz a mais, que eu possa morrer por amor a vós, Senhor. E Santo Afonso, mais corajoso ainda fala, que eu possa, então, morrer de amor por vós. Porque tu morrestes por mim, eu possa morrer de amor por vós. Mas eu digo para nós, não só que nós morramos de amor por Cristo, mas que possamos viver como pessoas perdoadas por Cristo, que possamos viver como pessoas convertidas por Cristo. E todas as vezes que
o nosso pensamento foi purificado, o que nós rezamos é pelos méritos da coroação de espinhos de nosso Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a coroa de espinhos, ele pensou em todos os nossos maus pensamentos. E é possível vencer os maus pensamentos porque Cristo sofreu essa dor por nós. Ele assumiu, portanto, ele redimiu. Ele assumiu nossos maus pensamentos, sofreu por eles e os redimiu. Vamos trocar de sala, gente? Vamos. Vamos lá, vou fazer outra Vou dar sala lá no aqui. grupo lá. Tá bom. Tamires, está acompanhando a aula? Tudo bem? Sim, estou. Tudo bem. Ok. Natália, tá tudo bem até agora? Alguma dúvida? Por enquanto não, tá tudo certo. Vou pegar aqui mais uma imagem pra gente. Vamos lá, pessoal. Agora nós iremos meditar Jesus sendo condenado à morte. Jesus sendo condenado à morte. Peraí, Oi, mãe? só um pouquinho que estou procurando o texto. Peraí. Ovário. Jesus é condenado à morte. Isso. Ok? Ok. Não satisfeitos com a carnificina feita com o sacrossanto corpo de Jesus, os judeus pediram a morte de cruz para Jesus e Pilatos. Lavou as mãos e deixou Cristo ser crucificado. A morte de cruz era a pior morte que alguém poderia padecer e era destinada aos piores criminosos. Ele, o Cordeiro sem mancha e sem pecado algum, padecerá a morte de um criminoso cruel. Jesus, condenado à morte, mostra a injustiça de todas as injustiças. Pilatos solta Barrabás, pois o povo que clamava a morte de Cristo prefere soltar um assassino e condenar um inocente. Os tribunais ostentam nas paredes a cruz de Cristo, para se lembrar daquele que foi injustiçado, e o papel da justiça é fazer o contrário. Muito Calvário e cruz. Muito bem, pessoal. O Cristo crucificado, Cristo coroado de espinhos, Cristo flagelado, Cristo então é apresentado diante do povo. E qual era a expectativa de Pilatos? Que o povo fosse olhar e ter dó. Nossa, esse cara já aprendeu sua lição, nunca mais vai ficar falando besteira por aí, né? Não, mas quando viram Cristo deformado, o povo, incitado pelos fariseus, saduceus, os líderes religiosos que participaram
da fraude do Sinédrio, começaram a incitar as pessoas a pedir crucificação para ele, crucifica-o, crucifica-o. E o povo começou a ter aquela voz dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Muitos daqueles... Importante dizer que muitos daqueles que gritavam crucifica-o para Jesus eram pessoas que Jesus tinha, pasmem, curado, libertado, ajudado. Mas que naquele contexto viu que a maioria estava gritando por alguma coisa e eles gritavam também, dizendo que a voz de Deus não é a voz do povo nunca. Porque se a voz de Deus é a voz do povo, então Deus ele não é bom, porque o povo só pensa porcaria, o povo só quer desgraça. Olha o mundo de hoje como ele está. As pessoas ficam presas em polêmicas de pessoas estranhas. Ai, o Zé Felipe e a Virgínia que se danem. Agora, se a voz de Deus fosse a voz do povo, por que as pessoas não escutam o Papa? Por que as pessoas não escutam o Evangelho? Por que as pessoas não buscam a Deus? Por que as pessoas não buscam conversão? Por que as pessoas não buscam vida de oração? Porque assim como os fariseus incitam o povo contra Deus, hoje as potências desse mundo incitam as pessoas a cometerem pecados contra Deus e terem uma vida errática, para que nós, mais uma vez, gritemos como uma sociedade doente, crucifiquem Jesus Cristo. Crucifiquem Jesus Cristo. O mundo de hoje, a voz das pessoas que gritam, crucificam, é o mundo de hoje dizendo, crucifiquem a igreja. Crucifiquem os cristãos. Crucifiquem aqueles que querem ser santos. Persigam os jovens que querem viver a castidade. Persigam os maridos que querem viver a fidelidade ao matrimônio. Persigam aqueles que não querem ter promoção no trabalho passando a perna dos outros, mas sim porque vão buscar pelos seus méritos. Persigam todos aqueles que não bebem, que não fumam. Não que beber é pecado, fumar é pecado, mas aqueles que colocam a bebida são alcoólatras. Persigam aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida que não é como esse mundo. Se Cristo vive em nós, nós seremos então condenados à morte junto com Cristo. Se Cristo vive em nós, e Paulo vai dizer que não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, nós também teremos a mesma sorte que nosso Senhor. Você quer mesmo ser cristão? Eu tô perguntando sério, você quer ser cristão? Você morrerá junto com Cristo. Não é o evangelho da prosperidade aqui. Aqui não é só vitória, tá bom? Aqui não é só glória após glória, vitória após vitória. Aqui não é carro nem mansão. Aqui não tem pastor de Lamborghini. Aqui não tem teologia da prosperidade. Aqui tem cruz. Aqui tem sofrimento. E a gente vai ter nossa glória no céu. Nossa coroa é no céu. Aqui nesse mundo escutaremos: crucifiquem-os. Crucifiquem-os junto com seu mestre Jesus. É isso que nós escutaremos aqui neste mundo. Você quer mesmo ser católico? Ainda dá tempo de voltar atrás, hein? Do mais, pegue sua cruz e siga a Jesus. Se o mundo vos condenou à morte, lembre que neste mundo nós somos peregrinos. Enquanto as pessoas querem matar os cristãos, calar a moral e a tradição cristã para que elas possam viver as suas libertinagens, elas já receberão o prêmio delas neste mundo aqui. E no outro mundo encontrarão a condenação eterna, se elas não se arrependerem pelo sacrifício que Cristo faz por elas também. Enquanto formos fiéis
seremos crucificados com Cristo, mas ressuscitaremos com eles uma vida eterna. A bem-aventurança no céu. Então que se lasque a Lamborghini. Então que se lasque a casa na praia. Se eu conquistar, tudo bem, mas que isso não ocupe o centro do meu coração, mas sim Deus. Ele sim morreu por mim. E como diz Santo Afonso de Ligório, eu também quererei viver e morrer de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Numa vida santa. Numa vida santa. E Pilatos chama um assassino. Pelo costume da Páscoa, ele soltava um prisioneiro que o povo aclamasse. E era Páscoa. Diante de um assassino cruel e o inocente Cristo, o povo escolhe o assassino cruel. Soltem Barrabás. Crucifiquem a Jesus. Não tem como não fazer uma analogia da justiça do Brasil e do mundo hoje. O cara, tem gente sendo preso por fazer piada a 8 anos de cadeia. E um MC que é fotografado com arma e que se diz de um tráfico, ele é solto. E com o povo, uma multidão na rua aclamando ele, né? Ah, MC tal, nós te amamos. O cara fala de tráfico, fala de desgraça, de tudo aquilo que destrói a família. O pessoal, te amamos, soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Quantas pessoas estão injustamente presas enquanto criminosos, confessos, corruptos estão hoje livres? Soltem Barrabás. Crucifiquem o inocente. É a nossa vida hoje. Diga. Que é a coisa mais odiosa de que você ligar a televisão e ver passeata a favor do aborto. Matem os inocentes na barriga de sua mãe, como se isso não fosse nada, como se estivessem gritando para tirar uma espinha do rosto, uma operação para ficar mais magra, para ter os direitos. Não, é para cortar uma vida. Então, é incrível como a humanidade às vezes é cruel consigo mesma e com Deus. Então, é incrível como Deus ama o ser humano, quando a gente às vezes somos tão frios e tão maus, né? E é incrível esse amor de Jesus por nós. Nós não somos assim, eu não faço aborto, eu não sou tão mal. Mas a nossa mínima maldade, como ele disse aí a santa na leitura, né? A nossa mínima maldade já coloca um espinho no coração, na cabeça de Jesus, né? Então é preciso vigiar. Sim. Muito bem, então nós iremos agora falar sobre o Calvário de Cristo e a cruz. Vamos... Deixa eu abrir... Pera aí, não é essa aqui. Parar a apresentação. Aqui. Deixa eu aumentar a imagem para vocês. Nós iremos agora falar de Jesus carregando a cruz até o alto do Calvário. Calvário e cruz. Jesus toma a sua cruz e segue o caminho do Calvário. Lá ele cai 3 vezes, consola as mulheres de Jerusalém e olha a sua mãe. Maria sofre a paixão de seu filho na alma. O acompanha em todos os momentos da paixão. Ao chegar na Gólgota, Jesus é pregado na cruz, ao lado de 2 ladrões, e fica de lá das 12 horas até as 15 horas,
Aos pés da cruz está de pé sua mãe e João. Na cruz, Jesus nos dá sua mãe como nossa mãe. Às 15 horas ele expira e morre. Longuinho fura seu lado e escorre o sangue e água do seu peito. Já não havia mais nenhuma gota de sangue. Jesus nos deu tudo. Muito bem. Então Jesus ele vai carregar a sua cruz descalço. Uma cruz que tem quase o dobro do peso dele. Detalhe, flagelado, com uma coroa de espinhos na cabeça. Agora, imagina, você tá com uma coroa de espinhos na cabeça e você tá carregando uma cruz no ombro. Essa cruz fica batendo na sua coroa de espinhos, aumentando a dor. Enquanto Jesus caminha, o chicote estralando nas costas dele. E os soldados romanos ficaram perplexos porque Cristo, ele abraçou a cruz. Junto com Cristo havia outros 2 bandidos. Eles estavam fazendo de tudo para escapar, eles não queriam carregar a cruz deles não. E Cristo ele abraçou a cruz. Cruz que é o castigo para os piores assassinos, para os mais horrendos ladrões. Era a pena dada para que qualquer pessoa que fosse... A ordem era essa. Quando uma pessoa era crucificada, era proibida a menção pública dessa pessoa depois. Quando a pessoa é crucificada, ela deveria deixar de existir na história. Não poderia se falar o nome de um crucificado nunca. É como se fosse apagado ele da existência. Deve ser por isso que os fariseus queriam que ele morresse de morte de cruz, para que os judeus nunca mais tivessem o perigo do cristianismo perto deles. Que Jesus fosse esquecido. E Jesus carrega a sua cruz. Durante esse trajeto que ele carrega a sua cruz, ele cai muitas vezes. Quem é que já rezou a Via Sacra? Levanta a mão. Quem é que nunca rezou a Via Sacra? Nunca rezou a Via Sacra? Não sabe do que eu estou falando. Na Via Sacra a gente medita que Jesus cai 1, 2, 3 vezes. Que durante o caminho do Calvário, a sua mãe e as mulheres de Jerusalém tentam consolar. Verônica enxuga o rosto de Cristo e o rosto de Cristo sai no pano. Mas mais do que isso, Jesus, ele tem um momento que ele não consegue carregar a cruz sozinho. E chama então o sirineu. Aquele que ajuda Cristo a carregar a cruz. Estava ali passando, estava voltando do trabalho. E ele foi aquele que ajudou a Cristo carregar a cruz até o final. Para dizer também que a cruz pesada de seguir a Cristo, Cristo carrega ela conosco. Cristo, ele coloca na nossa vida pessoas que nos ajudam a superar as nossas cruzes, carregando elas junto conosco. Eu tenho muitas cruzes. Muitas vezes minha mãe ajuda eu a carregar a minha cruz. Eu tenho muitas cruzes. Muitas vezes o pessoal da minha comunidade me ajuda a carregar a minha cruz. Eu tenho muitas cruzes. Muitas vezes os meus amigos me ajudam a carregar a minha cruz. Não podemos sofrer sozinhos. Mas cada um tem sua cruz. Não é para você dar a sua cruz para o outro, mas a gente pode aceitar ajuda
para carregar as nossas cruzes da vida. Porque se nem Jesus Cristo aguentou a cruz sozinho, quem dirá você, pobre infeliz? Por isso que nós cristãos vivemos em comunidade. Por isso que nós cristãos vivemos em família. Porque precisamos ajudar a carregar a cruz do outro e o outro precisa nos ajudar a carregar a nossa cruz. Ah, eu sou cristão, mas eu sou individualista. Você é um bobão, você não é cristão. Você é um bobão. Você é um bobão. Porque você precisa entender que nem Cristo, ó, Cristo ele vai dizer na última ceia, não é o servo maior do que o seu mestre. Então, se o mestre não conseguiu carregar a cruz sozinho, teve que ter a ajuda do sirineu, imagina você, pobre bobinho. Você é mais forte do que Deus? Acorda pra vida. Bobinho ou bobinha. Você que tá me escutando no YouTube. Deixe a sua dor ser compartilhada com as pessoas que você sabe que vai poder te ajudar. E carregue a sua cruz. A cruz ela vai ficar menos pesada, mas ainda vai continuar sendo a sua cruz. E é essa cruz que vai te salvar. Os sofrimentos que Deus permite na nossa vida são para a salvação e a purificação da nossa alma. São para a purificação da nossa alma. E Cristo ele chega então no Monte Calvário. E no Monte Calvário, Cristo então vai ser crucificado. Maria, sua mãe, estará de pé na cruz. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Isso aqui já foi. Pera aí. Eis aqui, eu trouxe essa imagem específica porque ela mostra Maria de pé aos pés de Cristo, crucificado. E este aqui, que está de frente com a cruz, é o discípulo amado de Cristo. O discípulo amado de Cristo nós conhecemos como São João. Mas na Bíblia, São João, não aparece escrito assim, Maria estava com João, estava com um discípulo amado. Deixa assim escrito para dizer que quem é o discípulo amado? Quem é o discípulo amado, então? Se não está escrito o nome de João na Bíblia. A gente sabe que historicamente é João. Mas na Bíblia estava assim, estava diante de Jesus Cristo, Maria e o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? É eu e você. Sou eu e sou você. Então vamos entender isso. Cristo foi crucificado. A crucificação é um método cruel de morte, onde os prisioneiros eles têm seus pés e suas mãos pregados na cruz. E desde então, quando a cruz é levantada, o prisioneiro a ser executado, ele tem que lutar, porque ele vai estar com as mãos suspensas. Porque se ele deixa o peso cair, ele fica sufocado. E se ele fica de pé, ele consegue respirar, mas ao mesmo tempo que ele fica de pé, ele fica cansado, começa a dar câimbras no corpo todo. Então ele fica caindo, ele fica lutando ali naquele momento. Muitos crucificados ficavam 3, 4 dias numa cruz e só saía de lá depois que ele morria, sem beber, sem comer. Às vezes vinham corvos, pássaros, bicar você e você não conseguia reagir. Cristo, quando ele foi condenado à cruz, despojaram de suas vestes e ele deita na cruz
estende as suas mãos, ele se entrega. Ele não resiste, ele se entrega. E eis que os cravos e os martelos laceram as santas mãos que ele usou para curar as pessoas, as mãos que ele usou para fazer o bem para as pessoas, são perfuradas e chagadas. E os seus pés que eram usados para andar, para fazer o bem, para levar a salvação e a mensagem do evangelho, foram pregados na cruz também, sendo chagados. O interessante é que após a ressurreição de Cristo, ele vai ostentar as chagas. Ele não vai cicatrizar as chagas. Sabe por quê? Porque essas chagas das suas mãos, dos seus pés e também do peito, do lado aberto, são a marca que deu a nós a salvação. São símbolos da nossa salvação. Tanto que no céu, nós teremos também o símbolo do nosso sofrimento no céu. Os mártires, por exemplo, os mártires no céu, eles terão então a marca do seu martírio. Se você for para o céu e ver São Sebastião, você vai ver ele com várias marcas de flechada. Porque foi por isso que ele se tornou santo, porque ele sofreu por Cristo até o martírio sob flechas. Cristo então carrega as suas chagas, porque essas chagas de Cristo são a marca da nossa salvação. Por isso que na ressurreição ele vai aparecer chagado, com as 5 chagas. Mas vamos aqui, Cristo crucificado. A dor é lacinante. E no meio da cruz ele vai nos dar um mandato. Filho. Quem é o filho? O discípulo amado. Que sou eu, que sou você. Também, né? Espiritualmente, misticamente falando. Historicamente é São João. Mas misticamente falando, Cristo está falando para o discípulo amado que sou eu, que sou você. Eis aí a tua mãe. Jesus Cristo está nos entregando na cruz a Virgem Maria. Mãe, ele está falando para a sua mãe, eis aí o teu filho. Jesus Cristo está entregando para Maria, eu e você. Do qual o discípulo levou ela para casa. Por quê? Porque Cristo ele vai dizer o seguinte: na cruz e no sofrimento, Maria ficou de pé. Imagina se Maria fosse uma mãe brasileira comum vendo o filho sofrer. Ela ia fazer um barraco, ia ficar chorando, ia querer rasgar os soldados no meio, né? Não, ela ficou ali como Abraão indo levar Isaac para o sacrifício. O problema é que Abraão, quando foi imolar Isaac, o anjo do Senhor disse: não faça isso. Agora Maria, a mãe de Deus, levando Cristo para a cruz, oferece seu filho por nós. Por isso que a fé de Maria, ela é maior que a fé de Abraão. Que Abraão iria fazer, mas Maria, de coração, entrega seu filho para a nossa salvação. Que dor é para uma mãe que naquele momento, com certeza, lembrava que numa gruta em Belém, segurava aquele bebê em seus braços, vendo que agora esse bebê se cresceu, se tornou homem e agora sangra pela nossa salvação. Até a última gota. E Jesus então expira. Pai, em suas mãos eu entrego meu espírito. Neste momento, o poder que Satanás tinha sobre a humanidade, que era absoluto, vai ser destruído. O véu do tempo vai se rasgar de alto a baixo. Vai ter pessoas mortas que vão ressuscitar e andar por toda Jerusalém. O soldado que estava ali diante de Cristo, que os judeus queriam então que todos os prisioneiros fossem mortos, então eles quebram a perna dos prisioneiros para que eles não consigam resistir e eles sufoquem até morrer, porque depois da tarde seria
é véspera de Páscoa, então não poderia ter executados, não poderia ter pessoas crucificadas. Cristo já estava morto e Longuinho, então, Longinus, né, que é em latim, vai furar o peito de Cristo. Furando o peito de Cristo, sai sangue e água, que é um milagre. As últimas gotas de sangue de Jesus saíram ali, junto com a água, significando, a água significa a humanidade. E o sangue de Cristo significa que, pela humanidade, todo o sangue de Cristo, até a última gota, caiu para a nossa salvação. Alguns detalhes nós vamos falando. Cristo que perdoa um ladrão na cruz, que representa a misericórdia de Deus até o último momento. Se até o último momento você se arrepender e pedir perdão, você pode alcançar a salvação. Cristo mostrou isso a São Dimas. O primeiro que entrou no céu junto com Cristo não foi um santo, mas foi um ladrão arrependido, para dizer que não existe pecado que te tira, né? Não existe pecado que te tira da graça e da salvação se você se arrepende e pede perdão a Cristo. Na cruz, Longuinho, ele fez a primeira confissão sacramental. E ele se confessou diretamente por Cristo. Ele não merecia essa punição, mas nós sim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todas as vezes que nós vamos nos confessar e contar os nossos pecados para o sacerdote, que é a pessoa de Cristo, que é uma persona Christi, que representa Cristo, o sacerdote, quando nos dá o perdão, ele diz o seguinte, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E agora a gente vai encerrar a nossa aula com o último tópico. Por quê? Por que teve que ser assim? Por que Cristo teve que morrer de uma morte tão cruenta, tão cruel? Vamos ler o porquê. Sônia? Então vamos lá, eu vou lendo enquanto... Acho que ela foi resolver um probleminha. Se Jesus quisesse, ele poderia ordenar aos anjos. Ah, mãe, leia aqui pra mim, por favor, o porquê. Sim. Se Jesus quisesse, ele poderia ordenar aos anjos que matassem a todos os que o faziam sofrer e descer gloriosamente da cruz. Mas só desceu na cruz para os braços de sua mãe, já sem vida. Por que Cristo aceitou padecer desta forma? Por que Cristo aceitou padecer dessa forma? Assim diz o Catecismo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens, por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o sacrifício da nova aliança que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, reconciliando-o com ele, pelo sangue derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Este sacrifício de Cristo é único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Antes de mais, é um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. Ao mesmo tempo, é oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo, para reparar a nossa desobediência. Nenhum sacrifício seria o suficiente para nós. Padecendo do pecado de Adão e Eva, a cruz e o inferno era o que merecíamos. Jesus assume toda a dor, todas as penas dos nossos pecados, sofrendo em todas as partes do seu corpo, para que em tudo fôssemos redimidos. Foi obediente para curar-nos do nosso orgulho. Sofreu tristezas e blasfêmias, para redimir todas as nossas tristezas. Foi humilhado para que nós, que sofremos penas menores, possamos nos unir à sua paixão
e com ele ser exaltado no céu. Jesus pagou com o preço do seu sangue para adquirir para ele a nossa alma. E feliz daqueles que tomam posse desse sangue precioso. Muito bem. Eis aqui eu coloco diante de vocês a imagem da Pietà de Michelangelo, que mostra que após ser descido da cruz sem vida, Maria segura em seus braços o seu filho sem vida. Diante daqueles que odiaram a Cristo e condenaram à morte, ela foi a que amou e perseverou até o fim no amor pelo seu filho, demonstrando que por mais que os filhos errem, a mãe sempre estará lá por eles. A mãe sempre estará lá por eles. Não importa se seu filho é um bandido, um desgraçado, um mercenário, um vagabundo. A mãe sempre estará lá pelo seu filho. Sempre. A Virgem Maria, então, mãe de um inocente, o mais inocente dos inocentes, condenado à morte, não reclama em nenhum momento, não protesta, porque no coração dela ela sabia o mistério que estava acontecendo. No coração dela ela sabia que Cristo iria salvar todos aqueles, inclusive aqueles que estavam o matando. Inclusive aqueles que estavam o matando. Ela sabia e ela então aceita e oferece então na sua alma o que Cristo sofre no corpo, ela padece na sua alma e ela chora silenciosamente com o corpo do seu filho em seus braços. E nós podemos perguntar, por que? Por que isso? Por quê? Precisamos entender que a pena do pecado original por Adão e Eva, ela é uma pena contra Deus. Ela é uma ofensa contra Deus. Uma ofensa tão alta contra Deus que nenhum sacrifício, seja de humanos ou seja de animais, os judeus eles faziam sacrifícios para perdoar alguns pecados. Mas quantos sangues de animais eu preciso para reparar um pecado contra a majestade divina? Se eu sacrificasse todos os animais, os seres humanos, todos os animais, todos os seres humanos, vamos dizer que existisse vida em outros planetas, todas as vidas que existissem em outros planetas, todo mundo se fosse sacrificado, não pagaria o preço da desobediência de Adão e Eva. A desobediência de Adão e Eva, o pecado original, ele vai impor a morte sobre nós. Ele vai impor a morte sobre nós. E também desordenar a natureza humana para que ela sempre peque. Então, por mais que eu possa roubar e reparar o roubo, eu não posso negar que eu sempre vou ter vontade de fazer o roubo. Que eu sempre serei tentado, que eu vou ser fraco. Então, o que sacrifício é capaz, né? Porque no Antigo Testamento sacrificava-se muitos animais por vários crimes, por vários pecados. Quantos animais eu precisaria para sacrificar pelo pecado da desobediência de Adão e Eva? Não teria sangue no universo que fosse capaz de pagar. Não teria sangue de criatura capaz de pagar uma ofensa ao Criador. Vocês estão entendendo a lógica? Por isso que o sacrifício de Cristo é único. Porque o sacrifício de Cristo, ele é Deus. O sangue de Cristo é sangue divino. E uma gota desse sangue divino tem mais valor do que o universo todo. Então, para que uma ofensa à majestade divina fosse reparada, aceita, era necessário que um sangue de igual valor fosse derramado.
E para um pecado eterno, de valor eterno, um sangue eterno deve ser colocado como um débito, para que possamos ter a nossa dívida paga. E quem paga essa dívida é Cristo. Quem paga essa dívida eterna é Cristo, que tem o sangue eterno. E ele paga essa dívida por nós. Dívida essa que nós não conseguiríamos pagar. Então, por isso, se não fosse Cristo, e por merecimento, o nosso destino certo era o inferno. Por merecimento. Por termos a natureza aqui desordenada, herdamos isso de Adão e Eva, o pecado original, e fora todos os pecados que nós não conseguiríamos reparar, nós não conseguiríamos nos perdoar, e nem Deus poderia nos perdoar, porque não fizemos a reparação necessária. Então, para que Deus pudesse nos perdoar, o que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho para morrer por nós. E com o sangue de Cristo sobre nós, nós podemos pedir pelos méritos de Cristo, não os nossos, os méritos de Cristo, perdão, Jesus, perdão, Senhor. E pelos méritos da cruz de Cristo, é que o Padre perdoa os seus pecados na confissão. É pelos méritos da cruz de Cristo que as crianças são batizadas e apagam o pecado original. É pelo mérito da cruz de Cristo que um enfermo, um doente, ele é perdoado dos seus pecados pela unção dos enfermos. É pelo mérito da cruz de Cristo que um padre, ele pode ser ordenado para fazer Eucaristia, para fazer casamento, para fazer comunhão. É pelos méritos da cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo inaugura a igreja. A cruz de Cristo inaugura os sacramentos da igreja. Os 7 sacramentos da cruz de Cristo, eles vêm do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, que jorra para a humanidade sangue e água. Sangue que nos liberta de todos os pecados. Mas, antes de eu passar a palavra para minha mãe, que quer fazer uma pergunta, e para qualquer um que queira fazer uma pergunta, e já encerrando a aula também, esse sacrifício, Cristo pode ter feito tudo isso por amor a mim, mas ele não vai me obrigar a segui-lo. Então, nós precisamos então nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida de santidade, para que esse sangue de Cristo faça efeito sobre nós. Se eu não quiser seguir a Cristo, se eu quiser ir para o inferno, se eu quiser blasfemar contra Deus, Deus ele não vai me obrigar a fazer o contrário, porque ele respeita a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio. A cruz de Cristo vai fazer o seguinte: as portas do céu foram abertas. E o caminho para o céu é esse rastro do Calvário. Cristo foi passando pelo Calvário e deixando um rastro de sangue. Segue o sangue de Cristo. Você vai chegar até o céu. Ah, eu não quero sofrer, eu quero ter uma vida de materialismo, eu quero ter uma vida... Eu não quero saber de cruz, eu não quero saber de Cristo, eu não quero saber de igreja. Viva a sua vida. E quando você morrer e estiver diante de Cristo, Cristo vai falar o seguinte: eu te amei de todo o meu coração. Você quer entrar no céu? Você vai falar: eu não posso. Eu não posso porque a minha vida, eu não quis você. E agora que eu morri longe de você, eu não irei entrar no céu. Então você, com as suas próprias pernas, vai se encaminhar para o inferno, porque a sua alma não vai ter a natureza celeste, mas vai ter uma natureza infernal. E ao contrário, as pessoas que vivem a sua vida por Cristo renuncia às glórias deste mundo, renuncia às infidelidades, renuncia a tudo aquilo. Então Cristo vai chegar e vai falar: vinde bendito do meu Pai. E você vai falar: irei mesmo, porque com a sua graça eu consegui estar aqui, Cristo. E você reinará com Cristo no céu. Cristo, ele escancarou as portas do céu para mim e para você. Pergunto: você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, o caminho foi aberto. O caminho da Santa Igreja.
o caminho do sangue de Cristo, o caminho dos sacramentos, o caminho da Virgem Maria, o caminho que leva até Cristo. Amém? Sim. Felipe, o que eu queria colocar para você, você praticamente já respondeu. Mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta. Assim, porque existem os cristãos no planeta Terra, somos em número de bilhões. Mas existem também os não cristãos, os budistas e etc. Essas pessoas não conhecem o mérito do valor do sangue de Jesus. Aí eu queria saber, será que elas também conseguem, mesmo sem clamar a Cristo, porque Cristo morreu por todos, né? E será que essas pessoas que não clamam a Cristo ou não querem conhecer a Cristo, até souberam, ouviram falar, mas não têm conhecimento, esse sangue com certeza irá salvá-las também, se chegando para poder chegar ao céu, já que não conhecem o valor do sangue de Jesus? Essa pergunta eu responderei na aula sobre o batismo. Tá bom? Então, Tá bom. fica no suspense. Existe um caminho único para Deus, o de Cristo. Mas existem pessoas que não conhecem a Cristo e agora, né? Então a gente vai falar sobre isso na aula do batismo, tá bom? Sobre os casos extraordinários, vamos dizer assim. Jesus disse, mas fique com a fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho senão a Cristo. Então, a gente vai ver que o que a igreja diz sobre isso e é muito legal. Às vezes não é aquilo que você está pensando, né? Tem uma pista, né, que se diz assim, fora da igreja não há salvação. É um dogma da igreja. Fora da igreja não há salvação. E os que não conhecem a igreja, veremos nas próximas aulas. Calma. Amém? Sem pressa, né?